Hello, I'm Chris Burns and welcome to Bem-vindos ao The Network, onde os nossos convidados analisam temas em profundidade e respondem em menos de 25 segundos. Vamos passar ao tema de hoje. The contrast is striking. O contraste é gritante. Uma Turquia confiante, com um forte crescimento e um presidente com uma maioria governamental. Ao passo que a Europa está profundamente dividida e os seus líderes enfraquecidos pela crise financeira. Alguns líderes opõem-se à adesão da Turquia à União Europeia. As negociações de adesão têm sido lentas e alguns capítulos estão congelados, em parte devido ao problema do Chipre, mas também pela insistência europeia para que a Turquia melhore os direitos humanos. Será a candidatura da Turquia sem esperança? Quais as vantagens da adesão para a Europa e para a Turquia? Será que a influência regional pode transformar a Turquia num membro estratégico da União dentro de 10 anos, tornando o país numa ponte entre o leste e o ocidente? Ou será que ter um país maioritariamente muçulmano como um dos maiores Estados-membros da União seria demasiado difícil de aceitar para certos europeus? Hoje connosco em The Network temos desde o Parlamento Europeu, em Bruxelas, a eurodeputada finlandesa Heidi Hautala. É membro dos Verdes e presidente da Subcomissão de Direitos Humanos. Também no Parlamento Europeu temos a eurodeputada alemã Renate Sommer, que pertence à delegação parlamentar União Europeia-Turquia. Pertence aos cristãos-democratas da chanceler Angela Merkel, que defendem uma parceria privilegiada com a Turquia. Em Istambul está Nursuna Mehmetcan. Esta deputada turca pertence ao partido AKP, a formação do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, que insiste ou adesão total ou nada. A primeira pergunta é para as três. A Turquia estará melhor dentro ou fora da União? Comecemos com Nursuna. Penso que a adesão da Turquia à União é mutuamente benéfica. A Turquia beneficiará de padrões de democracia mais elevados. E a União terá uma voz mais forte no seio das superpotências se tiver a Turquia como membro. Renate, o que pensa? Penso que é impossível que a Turquia seja membro da União. Os desenvolvimentos mostram bem que a Turquia não demonstra vontade de tornar-se mais europeia. E não penso que seja realmente necessário que a Turquia seja membro da União. Para nós, o que é necessário, e para a Turquia é importante, é ter uma estreita parceria e excelentes relações de vizinhança para nos apoiarmos mutuamente. Heidi, qual é a sua posição? Depois da Primavera Árabe, acredito que mais do que antes, que um dia a Turquia será membro da União, porque vi que a Turquia desempenha um papel muito importante na região. A União devia parar de congelar as negociações e a Turquia devia ser muito mais cooperativa no que respeita a Chipre para que as negociações continuem. Muito bem, mas esse é que é o problema, Chipre. Como é que isso se resolve? A abordagem passo a passo não parece funcionar. Talvez seja uma questão global. Resolver Chipre e a adesão da Turquia de uma vez? O que pensam? Nursuna? Antes de mais, a União Europeia cometeu um erro enorme ao aceitar a adesão de Chipre com todos os conflitos. Agora, Chipre não está de todo motivado para sentar-se à mesa e negociar com a Turquia. Portanto, esse foi um grande erro, mas apesar de todos os erros que foram feitos, devíamos continuar com o diálogo. Tenho a certeza que este problema pode ser resolvido. Renate, parece que esta questão pode mesmo bloquear tudo. O que pensa? A questão de Chipre está, de facto, a impedir o processo de adesão da Turquia. Ambas as partes, Turquia e Chipre, precisam urgentemente de avançar. Atualmente é sobretudo a Turquia que está a bloquear o processo, mas ambas as partes têm a responsabilidade de encontrar uma solução e, obviamente, apoiamos isso.
A Turquia diz que é a União que está a atrasar o processo ao máximo. O que pensa Heidi? Penso que no bloqueio em que estamos, alguém vai ter de avançar. Sugiro que a União chegue a acordo para abrir um grande capítulo das negociações, o dos direitos fundamentais. Essa poderia ser a chave da democratização da Turquia. E, claro, a Turquia devia cooperar na questão de Chipre, em contrapartida. Passemos a outro assunto que preocupa muitos europeus. Uma avalanche de imigrantes turcos se a Turquia aderir. Como vê a questão, Nursuna, aí da Turquia? Não tenho medo que haja imigração turca e os europeus também não deviam ter. A União Europeia foi fundada com base na divisa Unidos na diversidade. Por isso, em vez de se falar de problemas com os imigrantes, devia falar-se mais de diversidade e de como é maravilhoso ter diferentes sociedades na Europa. Renate, a Angela Merkel disse que o multiculturalismo não funcionou, que falhou. Como é que os eleitores vão poder aceitar que a Turquia adira à União Europeia com este medo dos imigrantes? Na Alemanha, 70% dos cidadãos é contra a adesão da Turquia. Uma das razões é que receiam que a Alemanha seja o país preferido pelos imigrantes turcos quando estes tiverem liberdade de movimento para os trabalhadores. Os nossos cidadãos têm uma lata experiência dos imigrantes turcos que vivem nas cidades e temos de ter isso em conta. Heidi, falemos agora das reformas em curso e da preparação da Turquia para uma eventual adesão à União Europeia. Erdogan e Gül são verdadeiros reformadores ou são apenas islamitas de fato e gravata que vão forçar a adoção de uma nova Constituição se tiverem uma forte maioria nas próximas eleições? Tenho uma visão bastante positiva do governo de Erdogan e de Gül. Acredito que estão a tentar democratizar a Turquia e os progressos na recente reforma constitucional são um bom princípio. Por isso, acredito que continuarão na mesma via após as eleições. Mas, Nursuna, no seu país os leigos estão preocupados. Receiam que o governo, se conseguir a maioria nas eleições, vá forçar a alteração constitucional e mudar as coisas de forma radical. O que pensa? Tivemos recentemente um referendo sobre as alterações constitucionais, que vão todas no sentido de mais democracia, mais direitos do homem, mais direitos individuais e mais reforma do sistema judicial. Por isso, vamos continuar e vamos fazer uma Constituição mais civil. Atualmente é uma Constituição militarista. Claro que há aqueles que estão satisfeitos com esta Constituição militarista, não sei o que dizer. Renate, vejamos agora o oposto. A Turquia acaba por não integrar a União Europeia. É isso que deseja. Mas e se a Turquia abandonar o caminho das reformas, a adoção dos padrões europeus? Perder a cenoura da adesão vai pôr o fim a essas reformas, não lhe parece? Não penso que isso aconteça porque ainda resta uma cenoura, a parceria privilegiada, a qual é provavelmente ainda melhor para ambas as partes, para a Turquia e para a União. Porque a Turquia poderia participar em muitas coisas boas, incluindo os fundos europeus em vários setores, sem ter de cumprir todas as obrigações da adesão. Heidi, vejamos daqui a 10 anos. Poderemos ter um problema crescente de mão de obra por causa do envelhecimento da população europeia. Podemos precisar de mais oleodutos e gasodutos. São boas razões para que a Turquia adira à União Europeia? Sim, também o são, mas gostaria de enfatizar que, embora espero que a Turquia se torne membro da União, independentemente dessa adesão, o mais importante é que ela se torne um Estado civil e democrático. E, como já disse, acredito que a reforma vai continuar. Obrigado, Heidi. Obrigado por terem estado connosco. O nosso tempo acabou. Agradeço às nossas convidadas. Heidi Hautala, Renate Sommer and Nursuna Mehmetcan. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.